Desta vez fui eu à boleia com o Eduardo Mota. Nós fomos falar de um tema pertinente, se calhar nos dias de hoje, que é slow sales. Afinal, o que é que significa este conceito neste mundo tão frenético, tão impaciente, onde existe tanta concorrência e competitividade? E numa palavra, eu digo-te que slow sales é respeito. Respeito em primeiro lugar por ti e também pelo cliente. Queres saber mais? Então anda, apanha a boleia, eterno aprendiz. Queres trabalhar menos e viver mais? A verdade é que não precisas de abdicar da tua vida pessoal para fazeres o teu negócio evoluir. Com o Slow Business, tu podes ter ambos. Estás curioso? Então anda, apanha a boleia, eterno aprendiz. Olá, muito boa tarde. Estamos aqui para o sexto episódio do Parar para Vender e hoje vamos ter a Ângela Silva, do movimento Slow Business. Ela hoje vai falar sobre Slow Sales e, segundo a nossa convidada, Slow Sales é não chegar ao limite, Slow Sales é respeito, é respeitar o cliente e é respeitar-nos a nós próprios. Então a Ângela vai nos explicar como é que devemos de ter resultados sem nos matarmos a trabalhar. E para mim isto faz todo sentido, uma vez que eu sou workaholic, e então eu quero aprender com a Ângela. Ângela, bem-vinda! Olá, olá! Então, obrigada pelo convite, antes de mais, Eduardo, e a quem nos estiver a ver também. Olá a todos! Então, Ângela, nós neste movimento, a questão do Slow Business, olha, já temos aqui Moçambique, Miguel Xarinda de Moçambique a cumprimentar-nos. Boa tarde, Miguel. Olá, Miguel. Bem-vindo. Bem-vindos a todos. Eu costumo dizer que com quem eu trabalho são os eternos aprendizes, não é? Aqueles que são os curiosos e os corajosos, que querem ser e fazer melhor. Portanto, quem estiver connosco é porque também é um curioso, não é? Quer saber um bocadinho mais sobre isto, o que é isto do slow sales. Exatamente. Então diz uma coisa, slow sales... Não, antes de mais temos que te apresentar convenientemente, que ainda não fiz. Oh, meu Deus. É verdade. Então, o que é que acontece? Eu sei muito pouco de ti, Ângela. O que é que eu sei de ti? Sei que tu trabalhaste na Sonai. E na Bosch. E na Bosch, pronto. Na Bosch. Olha, na Bosch já não me lembrava. Portanto, sabia isso. E sei que houve aí uma mudança na tua vida em que tu disseste assim, não, epá, eu não quero andar aqui feita doida e quero mudar o meu estilo de vida. Então, queres-me explicar um bocadinho como é que foi essa Como é que foi esta transição e esta viragem? Porque eu, tal como tu disseste, tu és um workaholic, eu também era. Portanto, eu era uma viciada no trabalho. E eu comecei por trabalhar na Bosch, muito ligado à gestão de projetos e à liderança de equipas, portanto, eu era responsável de secção. E, portanto, isto estava sempre muito presente, a liderança, a gestão de projetos. E a Bosch ensinou uma coisa muito boa, que é isso que hoje me consegue ajudar os empreendedores a ter melhores resultados com menos esforço, que são as metodologias japonesas Kaizen. Conheces? Conheço. Pronto. E então foi lá que foi a minha grande escola. E depois fui para a Sonai, também como coordenadora da Academia de Melhoria Contínua. Sonai, eles têm lá o IOW, Improving Our Work. E eu trabalhava muitas horas. Eduardo, quando estava na Bosch, eram 12, 14 horas, sábados, domingos, eu fazia tudo. Como eu estava a iniciar, eu estava a fazer tudo. Eu tanto estava a gerir um projeto, como eu ia levar uma caixa de parafusos para a linha não parar, porque eu estava na logística. Então, era assim um mundo muito louco. Mas eu adorava esta adrenalina. Nem me falasses a mim em parar. Aliás, todas as questões relacionadas com meditação, o yoga e tudo mais irritavam-me profundamente, porque eu não tenho pachorra para isto e tirei-me deste sítio.
Portanto, foi uma transição muito grande e já vou explicar o que é que aconteceu, em que passei de trabalhar 12, 14, 16 horas por dia na Sonai, às vezes saía de casa, eram 3 da manhã e chegava a casa às 11 da noite. Lisboa, Espanha, Porto, portanto, eu andava sempre num ritmo muito elevado com vários projetos e eu adorava, ok? Continuo a dizer que eu adorava esta adrenalina. A verdade é que engravidei e fui obrigada a parar, pronto. E aí foi a grande transição. Infelizmente ou felizmente, eu agora se calhar consigo dizer felizmente, eu tive 2 abortos. Em termos psicológicos e físicos, posso dizer de forma simpática que foi muito agressivo, e isto é a dizer de forma simpática, porque foi mesmo uma... Eu antes nem conseguia falar sobre isto, e hoje consigo falar sobre isso. Mas foi uma chapada muito grande, estes 2 abortos e todo o processo que envolveu. E à terceira gravidez, o médico disse-me, Ângela, eu fiz testes de ADN para perceber se existia algum problema ou não, pronto. E ele disse-me assim, Ângela, eu não sei se é ou não, mas se calhar o seu ritmo de trabalho pode causar estes abortos. Então você vai ter que parar. E então lembro-me que tinha para aí 3, 4 semanas de gravidez. E eu lembro-me de chegar ao meu chefe e dizer, eu na sexta-feira, era quarta-feira, só trabalho até sexta-feira e eu não posso trabalhar mais porque engravidei e pronto, e tenho que parar. E foi aí, sabes, Eduardo? Foi aí que o slow, que parar para que corresse bem. E como deves compreender, foi um choque muito grande. Agora imagina, tu estás a trabalhar 12, 14 horas e dizerem-te que tipo, pronto, ok, agora não tens nada para fazer, faz o que quiseres da tua vida. E foi um choque muito grande para mim, mas foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu pude perceber e perguntar-me como é que eu quero que a vida seja no futuro. É esta vida louca que tu queres, frenética, das 12, 14 horas? Como é que vai ser com os filhos? Vais chegar a casa às 11 da noite e a tua pipoca? Quando é que vais estar com ela? Então, isto começou-me a meter muita confusão. O meu estilo de vida anterior começou-me a meter muita confusão. E talvez pelos abortos que eu tive, eu comecei a dar mais importância e mais relevância à gravidez que eu estava a ter. Então, foi aí que comecei a ter uma rotina de caminhar todos os dias, ler todos os dias, praticar yoga, fazer meditação. Porquê? Porque eu acho que tive o primeiro espaço para mim própria. Não sei se já te aconteceu isso. Em algum momento da tua vida tu tiveste um espaço para ti própria. Pronto. E eu tive o meu espaço para mim própria que se calhar antes, com o ritmo elevado que eu tinha, não tinha tempo para pensar e para parar. E foi nesse momento que o slow entrou na minha vida. Eu por acaso, eu necessito sempre desse espaço para mim próprio. E tenho uma mulher que respeita isso espetacularmente bem. Isso é top. Todos nós precisamos um bocadinho do nosso tempo, não é? Do nosso espaço. E não estar sempre a fazer algo, não é? E hoje em dia o mundo é tudo tão frenético. É difícil estares à espera na fila do supermercado, por exemplo, e estás só à espera. E eu tenho-me treinado a fazer isso também, que é estar só à espera. Não estar no telemóvel, não aproveitar para mandar um e-mail, não aproveitar para responder uma mensagem. Estar só. Certo. Mas é difícil, porque todo mundo à nossa volta é muito frenético. Olha, mas eu decidi que não queria isso mais para a minha vida. E, portanto, passei do workaholic a 4 horas de trabalho por dia. Muito bem. Sabes que eu tive mais ou menos um processo parecido com o teu, mas eu tinha uma atividade que me obrigava a fazer por ano 80 mil quilómetros de carro. Jesus, é muito. E de repente senti ali o corpo a queixar-se e parei. Fiz assim uma mudança drástica na minha vida. E o que é que agora acontece? Eu agora vou da Guarda ao Porto e venho, e pareço um velho, tenho que ir para a cama mais cedo porque estou cansado. Eu penso assim, como é que eu aguentava antes? Eu não percebo, mas volto a insistir o mesmo. Eu adorava aquilo. Aliás, para mim estar 2 dias seguidos no escritório, sentada numa secretária, daí mandas um tiro na cabeça. Ok. Então tu tinhas que estar sempre a circular. Tinha. Quem é que me ajudou no meio disto tudo? O Covid, que me pôs a trabalhar em casa. E eu agora estou em casa e é um espetáculo.
Estás mais tranquilo, mais sereno. Tranquilo, na boa. Pronto. Boa. E agora, quando tenho que ir assim a algum cliente que seja mais longe, pronto, já à vinda, já é assim uma coisa que já não está no hábito, não é? Mas pronto, Sim. vamos àquilo, tu é que és aqui a convidada. E então, de repente, fazes essa mudança, Faço mas essa isto do mudança. slow business é um movimento. Como é É que um tu movimento. descobriste este movimento? Lá está. Ou li, ou vi alguma coisa, não me lembro, já tentei me lembrar do exato momento em que eu tive contacto com o movimento slow. E para quem nos estiver a ver, tudo isto do slow business, o slow sales que vamos falar, tem origem em Itália, ok? Ok. Carlo Petrini, que realmente liderou um movimento contra as cadeias de fast food que queriam abrir naquela cidade. Porquê? Porque para ele era importante e estava-se a perder a parte de comer só por comer, de conviver, de estar verdadeiramente a sentir os alimentos, de respeitarmos o ritmo biológico dos alimentos e de não estarmos a produzir e injetá-los de químicos para se desenvolverem mais rápido. Então, todo este movimento anti-velocidade, anti-mundo frenético, que apenas é injetado em coisas químicas que não nos fazem bem, não é? Ele estava a tentar alertar-nos para isso. E então daí nasceu o movimento Slow Food. E o movimento Slow Food não é só o respeito pelo ritmo biológico dos alimentos, é o respeito pela refeição em si. De um tempo para nós, de estarmos a trincar aquele tomate de cereja e a apreciar o suco e a sentir a textura. Eu antes nem sentia a textura dos alimentos, eu simplesmente, muitas das vezes, engolia a comida em 5 minutos. Sentir verdadeiramente, estar no aqui e no agora, mindfulness, não é? Aqui e agora, a ter aquela experiência, a falar com aquela pessoa, a fazermos uma coisa de cada vez. Estamos a comer, estamos em convívio. E foi esse movimento que depois surgiu todos os outros. Então, agora existe, fala-se muito do slow work, fala-se muito do slow city, slow fashion, slow food já está, o slow sales, slow marketing, slow content. Então, existem diferentes variações, mas que nasceram sempre do movimento slow. E se nós pudermos resumir o slow numa palavra, não tem a ver com lentidão. Isto é a primeira coisa que slow sales não tem a ver com vendas lentas. Tem a ver com equilíbrio, com respeito. E no meu caso, o slow business, como a minha especialidade eram muitas metodologias Kaizen, não é? Eu disse, ok, eu vou ajudar empreendedores de pequenos negócios a conseguir ter o quê? O equilíbrio, slow business, equilíbrio entre duas coisas, que é o quê? Entre um negócio forte, resiliente, que evolui aos poucos, e também o empreendedor ter tempo para ele. Esquece lá as longas jornadas de trabalho, não são elas que te vão ajudar a ter melhores resultados. Então, slow business é este equilíbrio entre negócio que evolui e também o empreendedor ter tempo para ele, para ir ao ginásio, para aprender a tocar guitarra, para ir buscar o filho à escola, para não trabalhar o terceiro turno, não é? À noite, quando eles se vão deitar, para terem fins de semana. Eu falo com empreendedores que não têm férias e eu fico chocada e fico... Sabes aquele sentimento de impotência? Tipo, caramba, eu sei que não devia ser assim e eu sei como é que te posso ajudar. E às vezes sinto este sentimento de impotência de não precisa de ser assim. Existem outras formas de te ajudar a fazer isto. Existem métodos mais do que comprovados para te ajudar a ter mais resultados e melhores resultados com muito menos esforço, que são as tais metodologias Kaizen. Então é isto. O slow business é este equilíbrio, não é? Entre o negócio e o empreendedor. O slow sales é o tal equilíbrio e o tal respeito, tal como o slow food, o respeito pelo ciclo biológico, não é? Dos alimentos e pela natureza e pelo espaço e por aquele momento de refeição. O slow sales também tem a ver com isso. O slow sales tem a ver com respeito. E, em primeiro lugar, respeito por nós próprios, como empreendedores, que temos um produto ou que temos um serviço, não é? E que queremos comunicar de que forma é que o meu produto ou o meu serviço vai ajudar a outra pessoa, não é? O meu cliente.
Mas de que forma é que nós conseguimos fazê-lo isto de uma forma mais ética, mais humana, mais respeitosa para mim e para o outro? Eu não sei se já tinhas ouvido falar deste conceito do slow sales, slow marketing. Não, olha, não tinha, mas sabes que eu estava a pensar que, de uma forma casual, o início deste podcast acaba por sentir essa necessidade a que tu agora falaste. Isto porquê? Perdão. Os comerciais andam muito naquela corrida louca, não é? Às vezes nós andamos a correr e se nos perguntarem porquê, nós dizemos, nem sabemos porquê. Okay? Mas faz parte. Sempre fiz assim, ou toda a gente faz assim. Então eu também faço assim. Aquilo que eu me apercebi com muitas empresas que eu trabalho é que muitas vezes as pessoas não param para pensar. E foi por isso que eu criei o Parar para Vender. Que é, olha, durante uma hora, vou receber aqui alguém, vamos conversar, que é para a malta parar, elaborar um plano de ação, que é parar para vender. Certo. Okay? Porque a ideia de parar por parar assusta. Claro. Então vou parar uma hora, tenho tanto para fazer. Não, o que vou parar é para vender. Claro, para planear, para refletir. Eu costumo contar uma história que reflete muito a essência do slow business e que também, se calhar, ajuda a perceber aqui um bocadinho o slow sales, que é a história do velho lenhador. Então, era uma vez um velho lenhador e ele estava numa aldeia e o trabalho dele e o negócio dele sempre foi cortar árvores, mas ele já estava velhote. E um dia houve um novo lenhador que o desafiou para uma competição. E disse, velho lenhador, queres-te desafiar para uma nova competição? E o velho lenhador aceitou. Então toda a aldeia estava super entusiasmada, porque já não havia uma competição há muito tempo, e toda a gente achava, não é, que, coitado, o velho lenhador já teve os seus dias, já ganhou muitas competições e que agora o novo lenhador vai ganhar a competição. Então toda a aldeia se juntou nesse dia. E à data da partida eles começaram a cortar, portanto o trabalho deles era cortar. Quantas mais árvores cortassem, o vencedor seria por aí. E de vez em quando o novo lenhador olhava para o velho lenhador e ele estava sentado. E ele disse, coitado, já teve os seus dias, não é? Tipo, está cansado, está sentado, está cansado, coitado. E continuava ali com a sua força, ele era grande, ele era forte, ele era enérgico, a cortar, sempre a cortar árvores. No final do dia foram contar as árvores que realmente cada um deles tinha cortado. E para espanto de toda a gente, o velho lenhador tinha ganho, mas por uma larga vantagem. E o novo lenhador não percebeu porquê. Ele disse, ficou, além de ficar super aborrecido, porque ele era muito competitivo, ele disse, mas como é que é possível? Eu de vez em quando olhava para si e você estava sentado a descansar. E o velho lenhador disse-lhe, muito te enganas, meu rapaz. Eu não estava a descansar. Quando eu estava sentado, eu estava a afiar o meu machado. E esta história e este conceito de nós afiarmos o machado, transposto para os nossos negócios, não é? Da importância de nós pararmos, não por parar, mas para afiar o nosso machado. Para refletir, para definir objetivos, para verificar e perceber porque é que aquele problema aconteceu e o que é que nós vamos fazer para que não volte a acontecer, para conseguir saber que melhorias é que nós conseguimos fazer no nosso negócio 1% de cada vez, o que é que os nossos clientes pensam do nosso negócio, o que é que eles acham que nós podemos melhorar. Tudo isto é afiar o machado, ler livros, não é? Nunca deixar de estudar, de aprender, de ser um curioso. Então, esta história reflete muito a essência do slow business, que não é por trabalhares, podes ser muito forte, podes ter muita energia, e a malta começa muito nova como empreendedor, não é? E está tão entusiasmado. Eu não sei se tu sentiste isto, eu não senti porque tive este travão. Correto. Mas eu sinto que muita gente sente-se culpada, então, então se eu criei o meu negócio, se eu já dava tanto a trabalhar por conta de outro, não é? E agora criei o meu negócio, então ainda tenho que trabalhar mais.
Então metem-se em jornadas longas, tipo Silicon Valley, não é? Depois existe aquela pressão social e que sempre nos incutiram que é, só vais ter sucesso se trabalhares muito. O trabalho árduo, o trabalho das pedras, sangue, suor e lágrimas para teres resultados. Só que não. A questão aqui é que se nós não pararmos para afiar o machado, para planear, para perceber quem é que nós somos, o que é que o cliente valoriza, para nos questionarmos porque é que estamos a fazer aquilo que estamos a fazer, nós só vamos estar a cortar árvores, mas vamos chegar ao final do dia e tipo, o que é que nós fizemos? Qual foi o sumo do limão? Então isto reflete um bocadinho isto do slow business, de parar para afiar o machado, e também na questão da slow sales. Porque não é por termos, e não sei se tu concordas com aquilo que eu vou dizer ou não, mas muitas das vezes aquilo que eu vejo, muitos empreendedores, daqueles que eu apoio, é que eles querem ter todos os produtos e mais alguns. Olá, Mónica, beijinhos. Querem ter todos os produtos e mais alguns, não é? E tem ali uma porcaria de produtos. E agora a reflexão que eu quero também deixar, e já começando a linkar aqui um bocadinho com o que é isto do slow sales, é esta questão de nós vamos a um restaurante, ok? Toda a gente está a imaginar a ir a um restaurante e emenda. E a emenda tem páginas. Serve desde massa, carne, peixe, pizzas, sushi. Qual é a impressão com que tu ficas desse restaurante, Eduardo? Assim, sem filtros. Tipo, primeira impressão, o que é que tu achas desse restaurante? Epá, que para terem tanta comida, das duas uma, é todo congelado e só metem no forno. Portanto, têm muita coisa, mas não são especialistas em nada. Eu também tenho essa sensação. Que pá, isto não vai sair coisa boa daqui. Como é que eles têm isto tudo e vão conseguir garantir a qualidade, que é aquilo que tu disseste, para ter isto tudo congelado? Se calhar aquele prato já está ali a ganhar gelo. Estão a ver em casa quando nós já temos as coisas congeladas há algum tempo, já começa a ganhar gelo dentro. Então a questão é que muitas das vezes nós achamos que vamos vender mais se nós tivermos mais produtos. Só que isso é uma armadilha muito grande, e existem estudos que comprovam que quantos mais opções nós damos, mais confusos ficam os nossos clientes e mais difícil vai ser para nós, como tu disseste muito bem, garantir a qualidade e a excelência em cada um dos pratos. Correto. Porque nós não vamos ter a hipótese de praticá-los, não é? Tantas vezes. É diferente teres um menu de 3 mais 3, 3 carne, 3 peixe, o que for, não é? De teres ali páginas e páginas, não é? A oportunidade do chefe praticar cada um deles e de o aperfeiçoar, e a energia que dedica a cada um dos pratos vai ser distribuída por todos, e, portanto, não se vai tornar especialista em nenhum. Então, esta questão de vender mais, de ter mais produtos, não significa que vamos conseguir vender mais. Aliás, estou-me a lembrar de um estudo que foi feito com umas compotas. Conheces o livro de Vender é Humano, do Pink? Conheço, Daniel Pink. Daniel Pink, exatamente. Eu li, gostei de algumas coisas, outras nem tanto, mas já lá vamos. Mas ele diz uma coisa muito engraçada. Para já que vendas, nós passamos a vida a vender. Vendas não é vender um produto, não é? É tipo, olha, quero ver este filme. Gostava de ver este filme. Então nós temos que negociar com o nosso marido, não é? Claro, filme. Queres vir ao meu podcast? Queres vir ao meu podcast? Também, não é? Tudo também é uma transação. Venda. Exatamente, também é uma venda. E ele diz que nós passamos 40% do nosso dia a vender. O que é um dado super interessante. E outro estudo que também existe sobre compotas, que me ficou sempre na cabeça, foi numa feira. Havia uma feira que vendia vários produtos artesanais. E havia uma tenda que tinha 26 compotas diferentes. Ok? Certo. E depois, mais à frente, noutra tenda, tinha 6. Exatamente, era 26 e 6. E noutra tinha 6. E eles fizeram isto de propósito para testar, que é, nós vamos oferecer mais coisas e vamos ver então quanto é que nós vamos vender. O que é que aconteceu?
No final do dia, do evento, começaram então a contar quantos clientes entraram e quantos clientes é que compraram. 26 compotas em 100 clientes, quanto é que achas que compraram em 100? Manda aí qualquer coisa, um bitite. 40. 40. Tu dizes que 40% comprou. Entrou na tenda, viu a montra e viu os 26 e 40% comprou. Que para quem não tiver a ver só... É importante avisar, para quem só está a ouvir no Spotify, isto não é um efeito tecnológico meu, foi mesmo a Ângela. A fazer um som, a tentar imitar. A fazer um som. Resposta errada. Podia a malta pensar que eu já estava muito evoluído tecnologicamente. Não, olha, a Mónica diz 30. A Mónica 30. diz 30. Ok. Mónica, também não. Muito, muito abaixo. Quem quiser pode também dizer e mandar o seu bitite. Epá, é impressionante, mas a taxa é muito baixa. 3%. 3%. Apenas pessoas em cada 100 compraram compotas. Ok? E agora toda a gente. Um cartex enorme, nunca se conseguimos especificar em nada. Obrigada, António Duarte. Um beijinho, precisamente. O António é um grande vendedor que já foi treinado por mim. Boa. Então está bem treinado. Está bem. Olha, o Luís Salvador diz 5%. Tu disseste 3%. Eu disse 3%. Luís, ganhaste. Pronto, se estivéssemos agora aqui no preço certo, não é? E se fosse aquela comparação de quem tínhamos o tim do Luís Salvador. Ângela, a dizer assim. não te assustas. Sabes onde é que nos está a ouvir o Luís Salvador? De onde? África do Sul. Espetacular. Muito bom. Luís, bem-vindo. Bem-vindo. Estás a ver? Pronto. Agora sim, agora temos a outra competição, que é... Vamos a isso. Então, 26 compotas vendeu 3%. Só 3 é que entraram e compraram. E na outra tenda mais afastada só tinha 6 compotas. Só tinha 6. Ok. Então, em 100 clientes, quantos é que compraram? Epá, eu vou-me manter nos 40. Se não é para um lado, é para o outro. Eu vou-me manter nos 40. Quem é que quer mandar algum bitite? Vamos ver se alguém vai mandar alguma coisa. Alguém Olha, quer jogar? O Luís só pôs o polegar para Luís cima. Também... Luís, assim não, que assim estás a concorrer com ele. Divide-se o prémio depois, se for. Mas outras pessoas, não sei se vão dizer ou não. Já aparece. 80%. O António Duarte 80%. E a Mónica diz 90. 90. 90. Alto. O Luís Salvador 100. 100. O Luís Salvador está a ir para aquela parte de o máximo possível, assim eu ganho o prémio. Não, o Luís está a pensar, hoje é o meu dia de sorte, qualquer coisa que eu diga eu vou ganhar. Exato. Não, nesta tenda que tinha 6, 30 em cada 100 compraram, 30%. Ok. Opa, mas repara, imagina, tinhas 26 compotas e foste de 3% para 30%. É uma diferença brutal. Opa, isto prova muito na questão de, para empreendedores que têm serviços, muitas das vezes não vale a pena ter uma escada de valor cheia de serviços que apenas vai confundir o cliente, ok? E que depois vão chegar lá e não vão comprar. E essa é a questão principal que eu gostava de também trazer aqui, porque o slow sales, e lá está, menos esforço, mais impacto. Quantos mais serviços tiveres, mais energia vais ter que dedicar a cada um deles. Só um outro exemplo de um centro, por exemplo, de explicações, que 80% do core de explicações era matemática, física e português. Era o top 3. Mas aparecia lá alguém que queria explicações de filosofia. Sim, senhora. Essa empreendedora não tinha ninguém naquele momento para essa explicação, tinha que andar a investir tempo a contratar um professor de filosofia, não é? Para depois fazer o grupo de uma pessoa. Esse empreendedor que disse que sim, que tinha lá na panóplia de produtos, de explicações de tudo e mais alguma coisa, tinha inglês, tinha filosofia, tinha todas as coisas, mas o core dele era física, química, matemática e português.
Físico-química, matemática e português. Então, para o resto, não estava preparado, mas tinha ali, tipo, não vá alguém pedir, eu tenho sempre aqui este serviço. O que acontecia era quando surgia uma pessoa interessada, o tempo que ela investia a procurar essa pessoa, para depois a pessoa explicar só a uma, e nós sabemos que o grupo de explicações, para ser rentável para o centro de explicações, tem que ter um grupinho de 4, 5 pessoas, não é? Ela estava a perder dinheiro. Então, não é por termos mais produtos e serviços que vamos conseguir ter mais vendas. Isso, para mim, é algo que é fundamental no slow sales. Ok. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é pensarmos quais são os produtos em que nós nos queremos especializar. Precisamente. Okay. Precisamente. Poucos, mas bons. Porque vamos ter a oportunidade de os afinar constantemente. E o que é que vai acontecer? Recomendação atrás de recomendação. Esqueçam andar-nos, às vezes, a promover. Os clientes começam a cair. Porquê? Porque uns vão buscar os outros. A recomendação ainda funciona muito bem. Olha, alguém já está a agradecer pela dica. Mas sabes que isto das vendas é um bocado complicado. Eu não sei se os outros empreendedores que nos estão a ouvir, quantas pessoas é que temos neste momento, só para ter uma noção? Olha, temos no Facebook, estamos pouquinhos no Facebook. Olha, neste momento, no total, está pouca gente. Estão 11 pessoas no total. 11 não são poucas, são boas, poucas e boas. Mas são 11 muito bons. Exatamente. Mas aqui uma questão para estes, o boca a boca, super importante. E quando eu pergunto sempre aos empreendedores dos pequenos negócios de onde é que vem, não vem das redes sociais, muitas é da recomendação do boca a boca que vem. Ok. Para estes empreendedores que estão aqui, eu não sei como é que funciona ou como é que foi para eles, mas para mim isto tem sido uma viagem, este slow sales. Olha, sabes que, e Ângela, desculpa eu ter-te interrompido, mas é o seguinte, eu tenho aqui o teu livro, portanto, Aprenda por Ti, que eu gostei muito do teu livro, já tive a oportunidade de dizer. E tu tens aqui uma coisa no teu livro que eu achei que é importante, que é uma coisa que quase muita pouca gente sabe fazer. Que é? E eu estou a dizer isto não é porque saiba fazer, mas é por uma questão que é, e tu tens um capítulo dedicado só a isto no livro, que é a definição de prioridades. Oi. E eu acho que muitas vezes o correr feitos doidos tem a ver com uma questão que é o quê? Nós não sabermos definir quais são as nossas prioridades. Fundamental, sem dúvida. E aquilo que, antes de tu falar sobre isso, eu vou ter que falar sobre isto, porque é o seguinte, o livro da Ângela é brutal. Eu vou-vos dizer porque é brutal. Primeiro, não te rias ao Ângela, porque parece que eu estou a dizer uma piada e não é, estou a falar mesmo a sério. Eu não fico é, super não é, enternecida. Não é. Aliás, eu a primeira vez que falei com a Ângela foi por causa do livro. Pois foi, nós conhecemos, foi por causa do livro, exatamente. Foi por causa do livro. Porquê? Porque, eu vi o teu livro, eu fui assim, olha, eu vou comprar o livro. Okay. E depois, eu comprei. Tu compraste-me um livro através do meu site. Através do teu site. E eu fiz a dedicatória. Exatamente. Através do teu site, eu até disse assim, olha, Ângela, isto até está €1 mais barato aqui num site meio qualquer, mas eu vou-te comprar a ti, porque há que dar dinheiro a quem... Exatamente, ao empreendedor. A quem merece mais, não é? Ao empreendedor. Boa. E então, isto tudo para dizer o quê? O que é que eu gosto tanto do livro da Ângela? Primeiro, está escrito numa linguagem assim muito acessível, mas acima de tudo, é um livro que na realidade isto não é um livro. Primeiro, em termos gráficos está espetacular. Mas o que é que eu gosto deste livro? É que nós quando nos livros começamos a ler, começamos a pensar. E em livros destes, começamos a pensar e começamos, como é que eu vou dizer, a tirar ideias também para nós.
E de repente, quando nós começamos a tirar ideias para nós, o que é que acontece no livro? O livro parece que nos lê a mente. Aparece-nos depois aqui um conjunto de perguntas em que nós temos que pegar no lápis e escrever. Portanto, nós saímos daqui. A ideia deste podcast é, depois de uma hora de conversa, as pessoas saírem daqui com um plano de ação. Nós uma coisa, já definimos, primeiro ponto que vamos ter que no nosso plano de ação, escolher quais são as atividades que nós nos queremos especializar. Exatamente. O teu livro também permite ter um plano de ação no fim do livro. Exatamente. Okay? Então, aquilo que, e agora voltando, e tem aqui umas frases muito engraçadas que eu tudo gosto feito à muito. mão, a designer gráfica e os símbolozinhos, linhas, não há linhas perfeitas, são todas feitas à mão. Gostei aqui desta frase do Dalai Lama: quando falas, apenas estás a repetir aquilo que já sabes, mas se escutas, então podes aprender algo novo. Também se aplica ao mundo das vendas, não é? Muito. Se queres aprender as necessidades do teu cliente, ouve o teu cliente, não tentes adivinhar. Isso Sabes mesmo. que eu digo sempre aos meus vendedores que eu já andei à procura de uma bola de cristal. E não encontraste? E encontrei, mas não detectava as necessidades dos clientes. Então descobri um método eficaz, que é perguntar e ficar calado. Ouvir. Vamos então a ti. Sabes que é muito engraçado, nós como seres humanos, não é? Dizem-nos, ensinam-nos muito a escrever e a ler, mas nunca nos ensinam na escola. Isto parece que não é importante, mas é importante. Nunca nos ensinam a escutar e a fazer perguntas. Ensinam-nos por comparação a... Ensinam-nos a ficar calados. A ouvir. Muitas das vezes a não questionar, a repetir. Portanto, nós todos somos diferentes, não é? E o Ken Robinson também diz no TEDx que é a escola mata a criatividade, quando nos trata todos por iguais. Assim como os clientes, assim como nós como empreendedores, que temos que comunicar um produto e serviço que pode ajudar a outra pessoa, nós somos diferentes. O cliente é diferente. Então, aquilo que funciona para o cliente e que funciona para um não vai funcionar para o outro. E então esta parte é importante o perguntar, em vez do achismo. Eu acho que é melhor fazer isto, mas porquê? Quais são os dados que sustentam? E eu estou sempre a dar nas orelhas, entre aspas, que é falar com dados, não é? E não com base na ciência do achismo. Eu acho que é muito, é pouco. Bloqueia muitas vezes. Minha taxa de orçamento é muito baixa. O que é isso de baixo? O que é alto? Fundamentar melhor. E muitas das vezes nós como empreendedores também trabalhamos muito com a base na intuição, no achismo, não é? E às vezes uma coisa tão simples como colocar os dados em cima da mesa ajuda-nos e facilita-nos a tomar a decisão. Porque se nós soubéssemos que 95% das nossas vendas vem daquele produto, então se calhar seria mais fácil tomar a decisão de eliminar alguns serviços ou alguns produtos, não é? E ter algo mais simples, mais clean. Lembrar-nos sempre desta questão das compotas, não é? E da taxa de compra que foi muito maior. Mas sim, obrigada por estares a falar sobre o livro. Não tens que agradecer e deixa-me te dizer, Ângela, deixa-me te dizer uma coisa que é importante, que é o quê? Quando eu for a Braga, depois paga-me umas papas de sarrabulho, se faz favor. Porque já há aqui 2 pessoas a perguntar onde podem comprar o livro. O livro está disponível online. Está em formato e-book, está em Amazon também. E onde é que está? Formato e-book na FNAC, na WOC e na Amazon também, mas tenho que perceber melhor se está ok ou não, mas sim, Luís, qualquer coisa também angela.slowbusiness e eu também ajudo. O link para o livro. Depois coloco o link para o livro. Não sei, queres que coloque agora ou depois? Depois fazemos isso? Depois, vamos, enquanto estamos aqui, vamos procurando e vamos conversando e já pomos, ok? Sim.
Mas isto Olha, da questão do livro é mesmo, não é um livro, eu quis proporcionar uma viagem para empreendedores uhum, em que ele escolhe qual é o caminho que quer percorrer. E uhum, também isto não inventei nada. O mundo é certo, que me inspira. E eu lembrei-me uhum, dos móveis do IKEA, que todos nós chegamos a casa com um monte de tábuas e parafusos que não sabemos o que lhes fazer. Mas se nós certo, tivermos um guia passo a passo, pega nesta tábua, pega neste parafuso, nós conseguimos montar um móvel. Então eu lembrei-me disso, da aplicação prática da metodologia, passo a passo, em vez de montarmos um móvel, uhum, montarmos conhecimento. Então cada ok, um dos capítulos tem sempre um guia passo a passo à la IKEA, onde certo, ajuda a passar da teoria à prática. ok, Porque com os empreendedores com quem eu falava, eles diziam-me sempre que os livros de gestão eram muito chatos, complexos e que não conseguiam passar da teoria à prática. Então eu tive isso muito em consideração neste livro, que é como é que se consegue passar da teoria à prática. Por isso é que isto não é um livro, nem é um típico livro de gestão. É uhum, realmente esta viagem onde tu riscas, onde tu fazes, onde tu tens todo o passo a passo para te ajudar a fazer isto de forma sozinho. Aprende por ti, é de forma uhum, autónoma, sem ajuda de especialistas. Pronto. ok. Então, olha, tens aí o link para o O site. link, já está aqui a passar o link da Angela, em que, indo para este link, entram diretamente no sítio onde aparece o livro O da livro, Angela. Ora bem, exatamente. Ângela, vamos nos Diz-me, focar aqui numa coisa, que de repente as conversas são como as cerejas, não é? Uma coisa puxa a outra. puxa a outra. Há um bocado eu estavas a dizer uma coisa que é o achismo, não é? A malta, sem ter dados, achar que deve fazer uma coisa. E então, isto tudo para te dizer o que é, e não nos vamos esquecer da priorização de tarefas, porque é uma coisa que eu sei que os vendedores necessitam muito de se focarem aí. Mas aquilo que eu queria ir era uma coisa que é o quê? E no outro dia li um artigo engraçado que muitos dos empreendedores Uhum, têm uma coisa que portanto, um enviesamento cognitivo que, no fundo, chama-se o efeito do Dunning-Kruger, que é o uhum, quê? No fundo, acharem que não se trata aqui de arrogância ou de modéstia ou de falta de modéstia, mas trata-se acima de tudo de acharem que dominam tudo e não necessitam dos outros, ok. em que basta a intuição, vamos Uhum, assim uhum, dizer, ok? uhum. Portanto, não tem nada a ver com a arrogância, mas muitas vezes tem a ver com aquela falsa questão que muitas vezes existe, sei lá, nós quando vemos aqueles filmes ou livros do self-made man, que muitas Uhum. decisões, segundo eles, é por intuição. Então a malta que é empreendedora acaba por achar que esse é que é o método, ok? E o efeito Dunning-Kruger vem provar que empreendedores que não vão a outras pessoas, que não recorrem a outras pessoas, facilmente podem ter uma empresa que vá à falência. Pois, Diz uma é coisa, isso. Ângela, tu tens sentido muito isto, ou é algo que te passa um bocadinho ao lado? Ou a malta que vai ter contigo é aquela malta que precisamente procura, é um apoio que é para não cair nesse ponto? Sim, precisamente procuram um apoio, mas depois é engraçado que Uhum, acaba por acontecer essa coisa que tu falaste, que é quando eu começo a fazer perguntas e irmos então aos dados, eu sei como é que estão as ok. contas, a minha contabilidade, porque eu sei mais ou menos, isto ainda está, não sei. E a verdade é que quando nós depois especificamente nós colocamos os dados em cima da mesa, então, ok, então mas vamos lá fazer o exercício. Há muitas Uhum, chapadas de luva branca, como eu costumo dizer, que é, certo. mas eu estava na ideia, e eu própria, não é? No passado, Uhum, quando também, e a Bosch ajudou-me muito nisso, na parte do rigor e dos números também, eu já adorava números, mas afinou-me ainda mais esta coisa que eu tipo, eu acho que é mais ou menos isto, não é? E às vezes, quando eu ia fazer os dados, dizia, epá, que grande chapada de luva branca que me deste. Porque nós achamos que realmente
ou temos aquela intuição, e por isso é que isso é muito perigoso no caminho do empreendedor, que o leva a tomar más decisões. E, portanto, ter sempre os dados em cima da mesa ajuda sempre a tomar melhores decisões. Quer em termos de vendas, de marketing, de gestão, do negócio, dos resultados. Medir. Se nós não conseguirmos medir, nós não conseguimos melhorar, não é? Ok. E portanto, isto também é um chavão do Deming, não é? Que costuma dizer, não se pode gerir aquilo que não se mede. E não se pode melhorar tudo isto. Portanto, é importante nós medirmos para conseguirmos ter uma evolução. Correto. Ângela, mas eu tenho sucesso. Pois, mas o mundo não para. E aquilo que te garante o sucesso hoje em dia, como o mundo não para, como os clientes vão ter acesso a mais coisas, vão estar mais exigentes nisto, menos exigentes naquilo, vão ter outras necessidades, e o mundo em constante mudança, não é? O mundo VUCA, não é? O mundo VUCA. Exatamente. O money, não é? Este mundo VUCA, o mundo money, mostra-nos que nada é certo. Então é importante nós estarmos atentos, é importante nós irmos medindo, nós irmos perguntando aos nossos clientes e tomar decisões com base nisso. E não pressupor, então vou tirar isto, vou fazer aquilo. Não, porque é que nós não perguntamos? Olha, estou a pensar ter esta iniciativa, o que é que gostaria mais? Isto. Fazemos facilmente um Google Forms, distribui-se para os clientes e eles próprios ajudam-nos a melhorar. É óbvio que é preciso também ter aqui uma conexão com o cliente, não ser só aquela venda fria, não é? Correto. De haver algo, porque se ele não se sentir conectado também connosco, também não vai querer dar-nos feedback sobre aquilo que ele acha que nós podemos melhorar. Então essa questão das perguntas, de nós não acharmos e de irmos atrás e perguntar o que é que eles acham que é melhor, é realmente a melhor forma para conseguir chegar às necessidades deles. Ok. Então, Ângela, dentro deste movimento Slow, vamos então pensar nesta questão da priorização das tarefas, que é uma coisa que eu noto que para os vendedores é, acima de tudo, o quê? Uma coisa que lhes dá, em primeiro lugar, um enorme desfoque. E depois o facto de não terem uma priorização das tarefas ou não saberem fazer essa definição, deixam-me cair-se facilmente naquilo que são os ladrões do tempo, não é? Certo. Aqui há uma coisa que é importante também clarificar, que é toda esta questão da gestão do tempo e da produtividade e da eficiência, não é? E eu já experimentei todas essas técnicas e com as equipas com que trabalhava. E a verdade é que cheguei a uma conclusão, é que não vale a pena seres eficiente a fazer uma coisa que nem sequer devia estar a ser feita. Correto. Ok? E então, o meu trabalho com os empreendedores, às vezes não é conseguir com o mesmo tempo fazer mais e ser mais eficiente e produtivo, é retirar coisas que nem sequer deviam estar a ser feitas. Estás a ver a limpeza de Páscoa? Estou. Ou a garagem, tens uma garagem e tu vais para lá organizar, tu nem sabias que tinhas aquele pneu daquela bicicleta que já nem sequer tens, para que é que tens aquele pneu que já estava lá guardado, ou aquela tinta que já nem é tinta, não sei o quê, mas ficou lá guardada num canto. Tu estás a acumular na tua garagem coisas que já não fazem sentido, coisas que tu já não precisas, coisas que já passaram do prazo de validade. E muitas das vezes acontece isso nos negócios, porque como sempre começamos a fazer, começamos a acumular, e a garagem começa a ficar mais cheia, e a despensa começa a ficar mais cheia, e nós às vezes nem sabemos bem aquilo que temos. Então o que eu faço, eu ajudo a fazer, é esta questão da limpeza, da triagem, que é o que é que fica, o que é que vai embora. Antes da eficiência da matriz de prioridades que tu estás a falar, o que eu quero é deitar fora coisas que não façam sentido, ok? Não faz sentido tu investir 50% do teu tempo num serviço que te apenas dá um retorno de 3%. 50% de tempo para um retorno de 3% na faturação, não é? Eu tenho aqui este workshop, esta formação, ou o que quer que seja, esta mentoria. Ok, quanto é que isto dá? Quanto é que tu tens que investir para isto? E quanto é que isto representa em termos de faturação? O que normalmente não fazemos este match, esta comparação. Então, para mim, é retirar antes de acrescentar. E não se trata tanto de eficiência, trata-se mais de eficácia, de ter apenas aquilo. Slow business é quase o minimalismo aplicado aos negócios. É fazer aquilo que realmente é importante no negócio e apenas. O resto, salta fora e tiramos.
Ok. E para mim esta questão do slow sales, eu não sei se os outros empreendedores, e se me permitires, e agora virar um bocadinho para aqui para o slow sales, Força. pela questão do respeito, que tem tudo a ver com isso, epá, eu devo ter estes serviços todos, Ângela, porque se vem algum cliente e eu depois não tenho. Então, para mim, esta jornada como empreendedora, em termos de vendas, eu cheguei a ouvir coisas do género, Ângela, tu não sabes vender ou tu não gostas de te vender e isso faz sentido desconfortável? Sim. Mas quando tu estás a começar um negócio e começas a ouvir essas coisas, tipo, que não és boa a vender ou que não sei o que é, eu começava a pensar, será que não sou? E sabes o que é que eu descobri? Descobri que eu não queria vender da forma que eu conhecia que estava a acontecer no mundo. Ou seja, toda esta questão que nós hoje em dia vemos de descarrega aqui o e-book, dê-me o seu e-mail, só faltam 2 horas para o curso terminar, inscreve-te já. Estes gatilhos mentais que se usam para persuadir e manipular a pessoa a tomar uma decisão. Fazer lives à noite, Ângela, deixa lá, lives à noite, lives de manhã, não sei o quê, tipo, o cliente depois para isto tem que haver uma sequência de muitos e-mails. E quando eu recebia isso como cliente, eu não gostava. E eu, nesta questão da venda e o marketing, não é? No fundo, o marketing e a venda andam de mãos dadas, não é? Ou seja, o marketing de atrair e a venda de concretizar. Como empreendedor, isto começou-me a gerar mesmo muita confusão, que é, eu não me sentia confortável a fazer isto. Então, para os outros era, Ângela, tu não gostas de vender. E a verdade é que eu não gosto de vender desta forma. Faltam X dias, só tenho 2 vagas. E já o fiz, Eduardo. Como eu não sabia fazer de outra forma, a forma como eu comunicava a minha venda era a jogar muito pelos gatilhos mentais. Porquê? Porque era aquilo que eu conhecia. Só que eu não me sentia confortável. Quando eu fazia isso e fazia uma publicação a dizer já só tenho 2 vagas para este workshop, eu dizia aquilo, mas eu falei, sabes? E eu não sei se existem, se quem nos estiver aí a ouvir, se sentia ou se sente esta mesma dor da minha, que é, eu não me sentia confortável a fazer isto desta forma, dos gatilhos, de enviar sei lá quantos e-mails e tens que ter uma página de vendas e repetir o botão ao longo. Epá, essa questão para mim, desse marketing, que para mim é muito agressivo, eu não me revia a fazê-lo, mas supostamente era a forma de o fazer para ter sucesso. Ângela, se não fizeres isto, não vais ter sucesso nas tuas vendas. Mas a verdade é que existe um caminho do meio, um caminho alternativo, e é o slow sales, e é o slow marketing. E o slow sales tem a ver com isto que é o respeito. E em primeiro lugar, é o respeito por nós próprios como empreendedores. E era isso que eu queria trazer aqui hoje, que é a questão da autenticidade, que é, eu não quero impingir, manipular, persuadir o outro a tomar uma decisão porque não é preciso. Correto. Se o outro não comprou, é porque não foi o momento para ele comprar e eu só tenho que respeitar isso. E eu tenho que me respeitar em primeiro lugar a minha e dizer, eu não vou fazer lives à noite e eu não vou estar em 1500 coisas ao mesmo tempo para vender e comunicar os meus serviços. Eu não quero fazer isto, eu não quero fazer aquilo, eu não quero fazer o outro. Então, de que forma é que mais respeitosa pelos meus limites e os meus valores é que eu consigo comunicar aquilo que eu faço e como é que eu ajudo os meus empreendedores a trabalhar menos e a viver mais, a ter este equilíbrio, de uma forma que respeite os meus limites, em primeiro lugar, e em segundo lugar que eu respeite o ritmo e as prioridades do cliente. E quando ele estiver pronto para comprar, eu vou estar aqui. Quando for um momento, pode não ser um momento financeiro, pode não ser um momento de disponibilidade de tempo, pode não estar alinhado comigo, pode não gostar e não estar alinhado com os meus valores. Então, é esta coisa de eu só tenho que trazer informação e contexto, dizer o que faço, para quem é que eu faço e qual é que é o investimento, e a partir daí a decisão está na mão da pessoa.
E para mim, slow sales trouxe-me olha, sabes, uma paz, uma tranquilidade. Porque eu achava que a venda era tudo isto de persuadir dos relógios do countdown. Os bónus, outra coisa que também não me identifico, tipo, tens estes bónus todos, eles antes custavam 1000 euros, mas agora porque eu sou uma gaja muito fixe, eu vou-te fazer isto vou-te dar. Isto causa-me confusão. Se nós damos um bónus, é quase como dás uma prenda a uma pessoa e diz, olha, esta prenda, cuidado, custou 100 euros. E tu ficas. Então, para mim, esta questão de vender e toda esta questão dos bónus, se nós damos um bónus a alguém, é uma prenda que nós estamos a oferecer. Eu não preciso estar a dizer que, olha, a prenda que eu te estou a dar vale 100 euros, está bem, Eduardo? Tens que a valorizar. Eu estou-te a dar. Então, é este respeito pelo cliente também. Se eu estou a dar, estou a dar de coração. Ok. Então, para mim, isto do slow sales tem muito a ver com a autenticidade. Não sei se já ouviste falar do conceito de polarização positiva. Assim por si só, não. Ok, mas... se calhar quando eu te Mas se calhar exato. De outra forma. Então, que é assim, polarização positiva, o que é isto? Para quem trata de vendas, pode ser muito interessante, que é, os estudos mostram que 10% das pessoas vão comprar, 10% não vão comprar e 80% está no meio. Está no talvez. Correto. E o que todas as técnicas, hoje em dia, não é todas, a maior parte deste marketing agressivo de gatilhos mentais que nos levam e que nos forçam à compra, porque senão vamos perder uma grande oportunidade, é para transformar os 80 nos tais sim, não é? Só que a questão aqui é que quando nós percebemos que este efeito da polarização positiva que é, eu só vou falar daquilo em que eu acredito. Da minha experiência, aquilo que eu defendo, aquilo que eu acredito, ok? Sem tentar agradar a outras pessoas. Quando eu fizer isto, eu só quero tornar estes 80% claros, que é X foi para o não e X foi para o sim. O objetivo é clarificar a mensagem, é eu ser autêntica e dizer, eu acredito nisto, sem tentar agradar às pessoas. E o que normalmente acontece, ou que pode acontecer, é este de tentar chegar a toda a gente, não é? E de forçar estes 80 a irem para um sim. Existe uma forma diferente de o fazer, que é mesmo esta, é eu estar tranquila e dizer assim, ok, eu vou assumir isto, vou assumir que para mim não é tanta eficiência, é mais eficácia. Que a gestão do tempo já fiz, mas que para mim não é a melhor forma, não é por onde se começa, ok? É eu assumir que vou respeitar o ritmo do meu cliente e que não vou utilizar os gatilhos mentais. Ele saberá melhor quando e como me contactar. Então, eu estou a assumir uma posição. Eu não estou a ficar aqui no meio. E quando nós definimos esta posição, nós vamos transformar estes 80% em algo mais claro. E aí nós vamos ter os clientes com quem nós queremos trabalhar, que se identificam com a nossa filosofia. E se no passado eu já não aceitava pessoas, ainda agora muito mais... Ou seja, imagina que vem um empreendedor ter comigo que quer só negócio, não é? Quer só ter melhores resultados, melhor negócio, resultados, vendas, lucro. E eu já não aceito trabalhar com estes clientes. Ok, porque já não está de acordo com a tua cultura. Não vale tudo para ganhar dinheiro. Não vale tudo para ganhar dinheiro. Ainda há uma semana atrás, eu tinha uma pessoa assim, Ângela, pega em mim, mentoria, que é o meu serviço mais caro, porque é mesmo fato à medida. E eu disse-lhe, não sou a melhor pessoa para ti. Nesta fase, eu acho que, por aquilo que tu me disseste, tu precisas de uma pessoa assim. E, na minha opinião, o teu caminho, antes de chegares a mim, será este. Então, não pode valer tudo nisto de vender.
A verdade é que quando eu disse que não, porque respeitei o contexto da pessoa e sabia que não era a melhor pessoa para ela, em vez de uma porta se fechar para mim, várias janelas se abriram a seguir. Correto. Eu acredito mesmo nisto. Acredito que não vale tudo no jogo de ter lucro pelo lucro. E quando nós colocamos a pessoa, sem ser cliente, a pessoa, e aquilo que ela precisa, e o que é melhor para ela, sem pensar no nosso negócio, isto aqui vai nos trazer resultados. Outras janelas se vão abrir. Então esta parte da polarização positiva, de nós sermos autênticos connosco próprios, não é? De tomarmos uma posição. Certo. Importante. E de ficar tranquila e dizer, há malta que não se vai identificar comigo, há malta que vai discordar de mim, e ok, tudo bem, mas este é aquilo que eu acredito, e vai ser os clientes que eu falo sobre isto e que se vão comprometer comigo, vão ter ainda melhores resultados. Porquê? Porque eu não estou a tentar ser neutra. Então, para mim, Slow Sales também tem a ver com isto, este caminho de, não é questão de eu ter problemas em vender, é eu ter problemas em vender de forma agressiva, que eu não o quero fazer, e não o vou fazer. Olha, Ângela, nós já vamos com mais de 1 hora, portanto isto está... Desculpa de quê? De nada. 2 minutos, eu ponho para aqui a falar, pois olha. Mas para mim, eu queria contar mesmo esta história de como empreendedora, deste caminho que eu tive que fazer até chegar a esta tranquilidade e descobrir outra forma. E eu só te posso agradecer por teres partilhado isso. Dentro daquilo que é o objetivo desta nossa conversa, que é definirmos um plano de ação, eu então tenho aqui, vou pedir a quem me está a ouvir que pegue num papel e numa caneta para então definirmos este plano de ação. E então, de acordo com todas estas excelentes dicas que a Ângela partilhou connosco, o que é que nós temos que primeiro fazer para, digamos, trabalharmos com mais eficácia e uma preocupação numa menor, uma maior preocupação na eficácia do que na eficiência. Então passa por definirmos aquelas que são as atividades que nós efetivamente queremos ser reconhecidos como especialistas. Okay? A seguir, retirar todas aquelas atividades do meu dia-a-dia que são inúteis. E depois, tendo em conta aqui este último ponto, definir os nossos valores. Qual é a minha cultura de trabalho? Quais são os meus valores em termos de trabalho? E pensarmos se os clientes que eu tenho respeitam ou não respeitam essa cultura de trabalho. Eu posso até definir que eu quero diminuir o meu ritmo de trabalho, mas se eu tiver clientes que só me obrigam a trabalhar ao sábado e ao domingo, se isso for contra a minha cultura, então não faz sentido. Olha, comigo já está despedido esse cliente, eu não sou a melhor pessoa para ele. Ângela, concordas com este plano de ação? Concordo, está muito bem resumido. Boa. Obrigado, simples, Ângela. claro e direto. Pronto. Sendo assim, Ângela, para concluirmos, uma coisa muito rápida. Queres apresentar os teus serviços? Trabalhas à base da mentoria, não é? Trabalho à base da mentoria, eu só trabalho 4 horas por dia, por causa de ter este equilíbrio entre o meu negócio e a minha vida pessoal, para ter tempo para mim e para a minha família. Então, mentoria. Depois tenho a questão, então, aqui do meu livro. E estou a desenvolver, então, trabalho com base em workshops. E vou criar agora cursos 100% online para realmente respeitar o tempo das pessoas e dos empreendedores que querem trabalhar menos e viver mais. Vão comprar esses cursos quando estiverem preparados, quando fizer sentido para eles começarem esta jornada de menos esforço, mais impacto. Ok, muito bem. Olha, Ângela, muito obrigado por teres Obrigada vindo. eu. Foi uma excelente conversa. Havia muita gente que ainda desconhecia o que era isto do slow business e o slow sales. Relativamente ao livro da Ângela, eu volto aqui a pôr a página dela, portanto está Boa. aqui, ok? Portanto,
Portanto, por cada 10 livros, a Ângela paga-me uma papa de sarrabulho. Por cada 10, não é? Repara, a cerveja pago eu. A cerveja pago. Tá bem. Senão tu podias ficar a perder. Eu vou fazer mais barato, eu vou pedir à minha mãe, ela faz umas excelentes papas de sarrabulho, está feito. É? Perfeito. Então, Ângela, muito obrigado. Obrigado, eu. Um beijinho a todos. Para quem nos estiver a ver ou a ouvir, obrigada. E obrigada pelo convite. E espero que tenha trazido aqui alguns insights sobre isto tudo, do que é o Slow Sales e que ajude de alguma forma. Trouxeste muitos. Muito obrigado, Ângela. Tá bom? Beijinhos. Tchau. Então, a vocês, muito obrigado por terem marcado presença neste 6º episódio. Brevemente estará disponível quer no YouTube, quer no Spotify. E dentro de 15 dias teremos cá um novo convidado para definirmos um plano de ação que nos vai ajudar naquela que é a nossa política comercial. Muito obrigado. E já está! Parabéns, eterno aprendiz! Deste mais um passo para te tornares num empreendedor com sucesso, mas também com vida própria. E se achares que esta boleia merece, partilha com outros empreendedores. Vais estar a contribuir para um mundo mais equilibrado, onde os pequenos negócios têm as mesmas oportunidades dos grandes. Até já, eterno aprendiz!